que nesse momento há uma comitiva de parlamentares brasileiros que se encontra em Israel a convite da Fundação dos Aliados de Israel. O grupo é liderado pelo senador Carlos Viana, do Podemos, que é presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel. A missão tem como objetivo fortalecer laços bilaterais e expressar total apoio a Israel no conflito contra o Hamas. E vamos, então, conversar justamente com ele, com o senador Carlos Viana, direto de Israel. Boa noite, senador. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os telespectadores da Jovem Pan. Uma alegria falar com você de um lugar tão especial em que nós estamos aqui no Muro das Lamentações. Eu já tive o privilégio de ser convidado também pela comunidade judaica do Brasil. Estive em Israel, inclusive fiquei frente a frente com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, onde lhe dirigi uma pergunta. Qual é a sua avaliação aí em Israel? Como é que está o estado de espírito e como Israel reage pós o trauma de um ataque terrorista covarde e sem precedentes? Olha, Fernando, ontem nós chegamos há 2 dias, um aeroporto de Tel Aviv totalmente vazio. A gente percebe que a guerra, ela pegou com muita força a economia de Israel para baixo, porque os hotéis estão vazios, há poucos turistas, quase nenhum praticamente. Agora, há um misto aqui de tristeza pelos reféns, porque é o que eles mais falam, mas há também um sentimento de força, de vontade de vencer. É, inclusive, um dos ensinamentos que a gente tem quando estuda o Holocausto, que a gente visita aqui o museu dedicado às vítimas do Holocausto, é que a grande vingança de Israel é sobreviver, é olhar para o futuro. E isso marca muito esse povo, a vontade deles de sobreviver. É o que disse a primeira-ministra Golda Meir, eles têm uma arma secreta, eles não têm para onde ir. Então, o sentimento que a gente tem, você vê, eles estão comemorando o Hanukkah, que é a festa das luzes, as ruas estão cheias, as pessoas estão saindo de casa, e hoje eles estão comemorando aqui o fato de que quase 100 prisioneiros do Hamas se renderam, ou seja, a guerra pode estar com os dias contados, poucas semanas, para ela acabar, Fernando. Olha, a gente sabe que há um grande número de israelenses, judeus israelenses, que defendem a paz, professam a paz. Aliás, está na religião do judaísmo a paz, a não violência, a cooperação. E o Hamas é inimigo tanto de Israel quanto do seu próprio povo. O Hamas não quer a paz, o Hamas não se importa se Gaza vai ser destruída, porque ele quer professar o ódio a Israel. Como fica a questão, Sim. Como estão sendo vista pela grande maioria da população de Israel o número de vítimas colaterais que acabam surgindo em Gaza nessa escalada em razão da justa reação israelense, mas com efeitos colaterais para eliminar o Hamas? Olha, Fernando, o Hamas não representa o povo palestino. Eu visito Israel já há muitos anos. Se nós sairmos daqui juntos e formos a Cisjordânia, a Ramala, a Hebron, a Belém, a Jericó, não há tiros lá, não há bombas, porque lá a autoridade palestina aceita a existência de 2 estados e quer conviver com Israel. São mais de 500 mil de pessoas que atravessam a fronteira e vêm para o lado de cá, tratamento hospitalar, estudar, trabalhar. O problema está em Gaza com o Hamas. Você disse bem, o Hamas é uma organização terrorista que não quer a paz. Quem financia o Hamas é o Irã, que financia também o Hezbollah no sul do Líbano e que constantemente querem atacar. Infelizmente, a guerra, como você disse, traz efeitos colaterais, mas é bom deixar claro que a culpa é do Hamas, porque foram eles que atacaram. Havia um cessar-fogo, uma trégua até o dia 6 de outubro. No dia 7, a situação mudou completamente. Aqui, inclusive, encontrei diversas famílias de pessoas que tiveram que deixar suas casas até que Israel termine essa guerra. E hoje nós conversamos muito, fomos recebidos pela manhã. Eu, deputada federal Carla Zambelli, sargento Gonçalves, nós fomos recebidos no Ministério do Exterior de Israel e também no Conselho de Segurança do país. E eles nos mostraram as fases da operação, inclusive desmentindo essa história de que Israel está impedindo a entrada de ajuda em Gaza aos civis. Pelo contrário, Israel, os países árabes e o próprio Egito
tem bases de apoio muito grandes. Nós vimos as imagens, nos mostraram todo o trabalho. Não há restrições para a entrada de caminhões de comida, caminhões de medicamentos. Os combustíveis é que foram restritos, porque também foram feitas imagens pelo Serviço de Inteligência de Israel, mostrando que o combustível ele é roubado assim que chega. O pessoal do Hamas não deixa a população ter acesso aos combustíveis, nem os hospitais. Eles já levam para manter os motores em funcionamento e ter oxigênio nos túneis. Mas um dos principais pontos aqui, Fernando, da nossa visita é a preocupação com o Brasil. O Serviço de Inteligência nos mostrou diversos documentos sigilosos mostrando que o Brasil ele é vulnerável a ataques de terroristas. O Brasil, inclusive, tem células ligadas ao Hamas e ao Hezbollah que estão usando o Brasil. Nós fomos apresentados aos relatórios. Um deles, inclusive, a Polícia Federal já está investigando, a Jovem Pan já divulgou. Nós temos 3 presos que visitaram, inclusive, alvos judaicos no Brasil, sinagogas, e estavam planejando atentados em nosso país. Essa investigação vai levar a Polícia Federal, inclusive, a outras células que estão agindo com uma lavagem de dinheiro. O Brasil, hoje, pode ter diversos grupos terroristas disfarçados em comerciantes, usando a estrutura brasileira, e especialmente a fronteira, ali a tríplice fronteira, Foz do Iguaçu, para o envio do dinheiro e sustentação do terrorismo. O governo de Israel quer manter a diplomacia com o Brasil, quer manter a proximidade com o Brasil. Não é momento de nós levarmos questões partidárias, ideológicas, para a diplomacia. O Brasil precisa ouvir Israel. Isso é o que nós hoje vimos aqui. Porque os terroristas, Fernando, depois que forem expulsos de Gaza, eles vão agir em outros lugares do mundo. E é importante que nós, parlamentares, e a nossa legislação e a diplomacia brasileira esteja próxima de Israel, para que a gente não tenha o Brasil no mapa de países que apoiam ou permitem a sobrevivência de grupos terroristas. Senador Carlos Viana, o senhor está em Israel recebendo informações importantes. O Hamas não vai ser extinto, porque é uma ideia. Então, ele atua sem uniforme, com uniforme, se mistura na população, não se sabe bem quem é terrorista, quem está infiltrado no meio da população. É uma ideia e nós teremos que conviver com essa ideia, como convivemos com outros grupos terroristas, como o Daesh, que é o ISIS, né, o Estado Islâmico. Minha pergunta é, existe alguma conexão também entre o Hamas e organizações criminosas voltadas ao narcotráfico ou ao tráfico de armas, ou algum tipo de lavagem de dinheiro na tríplice fronteira especialmente e também em alguns outros pontos do nosso país? Existe alguma informação nesse sentido? Porque os grupos terroristas têm que se financiar de alguma maneira. Existem algumas informações que não são possíveis de serem reveladas porque elas estão a cargo do Serviço de Informações do Brasil e que estão sendo investigadas. Mas a ligação, por exemplo, com o PCC e a questão da lavagem de dinheiro passa exatamente pelo fornecimento de armas para essas organizações criminosas. Eles vendem armas para esses grupos e recebem os recursos, inclusive do tráfico de drogas, dinheiro que é lavado no Brasil, ou pelo menos a investigação caminha para isso, e esse dinheiro é que sustenta as operações bancadas, inclusive, pelo Irã, do Hezbollah. Pois não. Perdão, senador, o senhor nominou algum desses grupos terroristas aqui do Brasil que teria vínculo com eles, ou não se sabe ainda? O senhor falou PCC ou não? Ou eu ouvi mal? Essa investigação está com o Serviço de Inteligência brasileiro. Israel tem uma série de informações sobre o curso desses recursos, como ele está indo no Brasil, e eles acabam em bancos no exterior. E eu acredito, sinceramente, que se o Brasil se mantiver próximo do Serviço de Inteligência, se nós, ao contrário de criticarmos Israel como governo, como país, nós buscarmos, inclusive, a ajuda deles, porque se não é o Serviço de Inteligência de Israel avisar o Brasil, nós teríamos explosões matando gente inocente em nosso país. Os 3 homens do Hezbollah já estavam prontos para agir, financiados pelo terrorismo. E essa investigação, é como eu disse, há uma pequena célula já identificada, mas existe todo um braço, um ramo que passa pelo contato com organizações criminosas do Brasil. Não só essa que eu citei, uma delas, mas outras, inclusive, que estão rivalizando
com esses grupos que estão comprando armas, estão recebendo o contrabando e estão pagando. Esse dinheiro acaba financiando o terrorismo internacional. Tá. Uma última pergunta, agradecendo a sua disposição de estar conversando aqui com a Jovem Pan. Uma última pergunta, se eu pudesse ser sintético nela. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu estava já enfraquecido, ou pelo menos numa população dividida antes do ataque de 7 de outubro. Havia uma questão ligada ao Poder Judiciário, que retirar poder do Supremo Tribunal Federal. Há um jornal aqui, o principal jornal israelense, o Haaretz, fez um editorial duro contra ele. Já há documentários de que os terroristas conseguiram penetrar por mais de 60 pontos na vigiada fronteira de Gaza, dos maiores falhas de inteligência da história de Israel. Como está nesse momento o governo de Israel e o povo de Israel? O líder da oposição, Yair Lapid, já fez várias críticas pedindo a queda de Benjamin Netanyahu. Existe ainda uma coesão ou já começam a existir alguns tipos de discussões quanto à possível falha de Netanyahu no comando dessa operação? Olha, Fernando, hoje nós fomos apresentados a uma série de fatos novos sobre a invasão do 7 de outubro. Sendo bem rápido, o Hamas foi o primeiro a invadir, tomou reféns e voltou. Logo em seguida, a Jihad Islâmica aproveitou que as cercas estavam rompidas, também invadiu. E também pessoas comuns. Nos foram mostradas fotos de gente que trabalhava, inclusive, para os moradores do sul de Israel, tinham visto de trabalho, que atacaram as pessoas com martelos, levaram carrinhos de bebê, bicicletas, quer dizer, com a cerca rompida, foram 3 invasões seguidas. Agora, o que eu observo aqui, posso te falar, é que Israel vai identificar onde aconteceram as falhas. E não há quem aqui tenha autoridade que fique fora dessa investigação. E há um sentimento muito grande nas ruas das pessoas que querem paz. A sociedade de Israel está cansada de guerras. Eles entendem que essa guerra de agora em Gaza é justificável, porque eles foram atacados covardemente, porque, como você disse bem no começo, né, foram cometidas atrocidades que o mundo, inclusive, não quer reconhecer. É impressionante a hipocrisia do movimento feminista em não citar os estupros aqui das mulheres, os próprios direitos humanos em terem crianças aqui que foram queimadas, sim, pessoas que foram mortas, idosos, com um tiro na cabeça, crimes de guerra cometidos. Então, essa guerra de Israel, a população entende como justificável. Estão dispostas a pagar esse preço. Mas o povo israelense quer paz. Eles querem que, terminada a situação em Gaza, que a Palestina tenha o seu estado de crescimento e desenvolvimento e que eles possam viver sem sustos, como que aconteceu em outubro. É o que todos queremos e sempre a mídia foca mais as guerras relacionadas a Israel quando há outras guerras sangrentas acontecendo ao mesmo tempo em todo o mundo. Senador Carlos Viana, um grande abraço ao senhor, muito obrigado pela sua cooperação, uma boa viagem, uma boa estada aí em Israel, um bom trabalho para vocês. Deus quiser. Amanhã iremos ao sul de Gaza visitar a família do brasileiro que está sequestrado. À tarde nos encontraremos com o primeiro-ministro e vamos trazer a ele o apoio de 67%, 76% da população brasileira, 180 milhões que amam e apoiam Israel. Obrigado, Fernando. Parabéns.